Eu tenho uma surpresa nessa noite para todos e eu gostaria então de dar as boas-vindas para os nossos irmãos da nossa igreja. E aí, gente, tira o mudo do microfone para que vocês possam dar boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa saudade. noite! Boa noite, Tudo bem com gente. Deus vocês? abençoe. Opa, tá faltando alguém aqui ou não? Tá certinho? Tá, Tá todo mundo aí na tela? eu não tô. Eu tô vendo 3 pessoas só. Cadê o restante? Eu também não tô vendo. Não tô vendo o Amir Cadê Tá o faltando. Amir? Cadê o e o Rodrigo? Rodrigo. Ah, Boa noite, tudo Entrou? bom, pessoal? Aê! Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu trouxe essa surpresinha aí para os irmãos da igreja para a gente poder matar a saudade, para a gente bater um papo também e passarmos esse tempo orando juntos, né? Que é importante também. Fala alguma coisa aí, Rô. Depois o a Andréia, o Rodrigo, a Mir, enfim. Dá um oi aí boa pra noite, galera. irmão. Deus abençoe, muita saudade. Ai, não vejo a hora de abraçar todo mundo. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo em meio do Andréia, confinamento? Rodrigo. E vamos orar. Orar que Deus pode intervir por nós. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Tô com muita saudade de vocês. Eu tenho ido lá na igreja lá, às vezes, participei de 2 cultos. E é ruim de ver aquela igreja vazia. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Graça e paz, Pastor Rickson. Estamos morrendo de saudade de todos, da comunhão presencial, do abraço, do cheirinho gostoso. Que nem o Giovanni comentou, hoje a gente tem a oportunidade de estar unânimes em oração, mesmo distantes, nós estamos unidos, né, como igreja que milita e triunfa em oração. Amém. Morrendo de saudade. Deus abençoe todos. Que bom ver o rostinho de cada um hoje. Amém, queridos. Eu quero orar com todos vocês nesse momento. Você que está aí na sua casa, com a sua família. Queria pedir para que você pudesse desligar tudo ao seu redor nesse momento, a não ser que você esteja assistindo essa live na televisão, né? Se desligue das coisas, que você aquiete o seu coração agora na sua casa, com a sua família, para que nós possamos orar. E eu quero pensar um pouquinho com você que está aí na sua casa, sobre a Páscoa, sobre Jesus. Nós vamos bater um papinho sobre isso bem breve, bem rápido, e depois nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Então, vamos orar? Convido você com a sua família a orar junto comigo. Pai, eu agradeço ao Senhor por esta noite, por esse momento tão gostoso que o Senhor tem proporcionado para as nossas famílias. E apesar desses dias tão difíceis que estamos enfrentando, o Senhor tem derramado graça sobre nós. E isso é motivo de poder agradecer e louvar o teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem ministrado os nossos corações, o Senhor nunca nos abandona. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor leve a paz dos céus a todos aqueles que estão nos assistindo das suas casas, nos seus celulares, nos seus computadores, mas estão com o seu coração em paz, sossegado, apesar de tudo que tem acontecido externamente no mundo, mas o nosso interior estaria em paz, porque nós temos o Senhor, porque nós cremos que o Senhor está no controle da história, e nós cremos que o Senhor tem o melhor para os seus filhos, o Senhor não nos abandona. Portanto, Pai, conduza esse momento tão precioso e abençoado, para que a Tua palavra, Pai, não passe desapercebida, mas alcance os que estão desesperançados,
Alcance aqueles que estão sozinhos e se sentindo mal por isso, solitários, em depressão, com as suas emoções abaladas. Alcance todos esses, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Eu vou ficar aqui na tela, daqui a pouco vocês retornam comigo, tá bom? Deus abençoe vocês. Então, queridos, eu gostaria de conversar com você a respeito da Páscoa, a respeito de Jesus Cristo. E nós vamos pensar qual o significado da Páscoa, o que Jesus tem a ver com Páscoa. Será que a Páscoa é somente esses dias que nós celebramos e comemoramos com o coelhinho, ou qual somos presenteados com chocolate, com o ovo, com o bombom? A Páscoa é uma data muito importante, não somente para quem é cristão, mas importante para o mundo. Entender o verdadeiro significado da Páscoa vai refletir diretamente na minha e na sua vida. E creio que positivamente. Creio que quando nós entendemos o verdadeiro sentido que tem esse símbolo, que tem essa data, aí então nós compreendemos quem é esse Deus da história. Quem foi o Jesus que entrou na minha e na sua vida, que rompeu os céus, que adentrou e inseriu na minha e na sua história, levando a todo homem esperança, vida, levando a todo homem uma resposta para uma pergunta que todos estão fazendo no dia de hoje. Mas, irmãos, para a gente pensar sobre Páscoa, a gente precisa entender a história para poder compreender o verdadeiro significado dela e como ela veio afetando a história do homem durante a sua caminhada, permeando toda a história. Portanto, eu quero viajar com você no tempo, 500 anos antes da Páscoa, da celebração da Páscoa. Porque Deus, ele vai falar com Abraão. Ele vai ter um encontro que vai transformar de maneira preciosa a vida desse homem, a vida dessa família, assim como Deus faz comigo e com a sua vida. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, para a gente compreender isso. Em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 e 2, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus chama Abraão e faz algumas promessas para esse homem. E que se ele obedecesse, algo extraordinário aconteceria na vida de um povo. E diz o texto que Deus manda Abraão sair da sua terra, sair do seio da sua família e ir para um lugar que ele nem mesmo conhecia. Deus haveria de mostrar. E o próprio Deus está dizendo na promessa dele, que através de Abraão ele estabeleceria uma nação, e abençoaria essa nação.
e o nome do próprio Deus se engrandeceria entre todas as nações na terra. A ordem era ser uma bênção. Então Abraão, ele obedece essa ordem de Deus. Mas no texto também de Gênesis, capítulo 15, irmãos, versículo de número 13 e 14, vou colocar na tela para os irmãos acompanharem. Deus também havia dito para Abraão aqui algo que iria de encontro à vida desse povo, a qual ele estabeleceria através de Abraão. E o texto diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus também havia prometido a Abraão que esse mesmo povo ao qual ele iria estabelecer através da sua descendência, que esse povo seria escravo por 400 anos. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para frente na história. A partir de Gênesis capítulo 42, nós vamos conhecer a história de José. E muitos dos irmãos sabem de quem eu estou falando, desse personagem tão emblemático da Bíblia. José era bisneto de Abraão. E José ele foi traído pelos irmãos, foi jogado no fundo do poço para ser vendido. E José, por quase ter sido morto, ele foi vendido por alguns comerciantes que passavam ali e foi levado até o Egito. Lá ele trabalha numa casa, na casa de Potifar, e ali ele vai desenvolvendo algumas responsabilidades, mas a história conta que ele injustamente é acusado de abusar da esposa de Potifar, e por essa causa ele é jogado na prisão, injustamente. Lá na prisão, eu estou aqui resumindo a história, irmãos, ele consegue interpretar o sonho do homem mais poderoso daquela época, que era Faraó. E por causa desse feito, resumindo a história aqui, sintetizando tudo, José chega talvez como se fosse comparado ao nosso vice-presidente da República, um dos homens mais poderosos da sua época, principalmente do Egito, que era o principal império lá. Mas se estabelece no mundo, naquela época, uma grande crise. 7 anos de escassez de alimento, e as pessoas iam passar por grandes restrições, iam passar fome. E também 7 anos de fartura. E José tinha como principal responsabilidade poder organizar e planejar o seu país, a sua nação, para passar por aquela crise. Bom, a família de José o vendeu, o excluiu, e todos no mundo estão passando pela mesma crise. E essa crise levou a casa de Jacó, que era pai de José, a se mudarem para o Egito. E viveram lá por muitos anos. José perdoa a sua família, recebe a sua família. Então toda a descendência de Jacó, toda a descendência de José começa então a ser estabelecida e a se desenvolverem e a se multiplicarem na terra do Egito. Olha só o que diz o texto em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 6, até o versículo de número 11. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles,
Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Então, irmãos, como eu estou explicando aqui, a partir de Jacó e de José, toda a sua família, todos os seus descendentes se estabeleceram no Egito, se multiplicaram e foram escravizados por um outro faraó mais para frente, que não conhecia o povo ao qual foi separado por Deus e foi abençoado por Deus. E viveram escravos durante 400 anos, como o próprio Deus havia dito a Abraão em Gênesis capítulo 15. E os israelitas estavam ali no Egito. Depois Deus levantou a Moisés como libertador desse povo. Moisés vai ter um encontro único, especial com Deus no monte. Deus se manifesta para Moisés e o levanta para tirar aquele próprio povo que Deus estabeleceu para ele, que separou para ele, para que eles fossem libertos da escravidão, libertos da opressão do império egípcio. Bom, então Deus, qual é a didática de Deus aqui? Deus envia as pragas para que o homem pudesse ter a oportunidade de se arrependerem das suas obras, dos seus atos, do seu estilo de vida, que desagradava a Deus. Então, irmãos, muitas vezes, Deus vai usar da disciplina para nos aproximar dele. E quem sabe um momento como esse que nós estamos passando hoje, seja um momento de disciplina de Deus para a sua igreja. E aí nós teríamos que pensar a nosso próprio estilo de vida, se estamos agradando ou desagradando a Deus. Foi então que a última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, foi aí então que esse episódio ele deu origem à celebração da Páscoa. Por quê? Porque todos que faziam parte do povo de Israel, para que não fosse morto pela última praga, deveriam passar sangue nos umbrais das portas das suas casas, para que eles pudessem ser protegidos da morte, passando sangue nos umbrais das portas. O que isso significa? Significa que o povo teria que sacrificar um cordeiro inocente para substituir a morte do povo de Israel naquele momento. Foi o que o povo fez. Entregou para Deus, da sua primícia, um cordeiro, o imolou, e o seu próprio sangue foi passado nos umbrais das portas das suas casas, para que eles sobrevivessem à última praga. Quem não passou o sangue, quem não imolou o cordeiro, foi exterminado. Foi exterminado. A partir daí, então, o povo de Israel foi liberto da escravidão e passou a celebrar essa liberdade, que é o Pessach, ou a Páscoa hebraica. A mesma Páscoa a qual nos referimos nos nossos dias como cristãos. Porque quando celebramos a Páscoa, eu e você celebramos a liberdade em Jesus. O próprio profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 53, versículo de número 7, irmãos, na sua profecia, o seguinte:
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O próprio Isaías estava profetizando a respeito daquele cordeiro que seria enviado por Deus para ser imolado, para ser morto. E ele ficou mudo. Não pestanejou. Não reclamou diante da missão que Deus havia dado a ele. Um cordeiro inocente que foi entregue, imolado, derramou seu próprio sangue para também que nós pudéssemos ser protegidos da nossa morte. Esse mesmo cordeiro ao qual João Batista disse em João capítulo 1, versículo de número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro. Então eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Nós devemos comemorar a Páscoa? Como cristãos, será que nós devemos comemorar esse dia específico do calendário do nosso país, da maioria, dos países ocidentais? Será que nós devemos comemorar a Páscoa e celebrar a Páscoa? Você pode até, se você tem a oportunidade agora de, como a gente está em live aqui, de colocar a sua opinião nos comentários a respeito sobre isso. Será que nós devemos sinceramente comemorar a Páscoa, entendendo essas verdades? Interessante que a Páscoa, irmãos, ela já é revelada nos planos, na eternidade de Deus. Por exemplo, quando na criação não havia-se nenhuma substância, Deus, através da sua própria palavra, ele vai dizer, haja luz. Esse haja luz de Deus é a nossa Páscoa, que nos libertou da escuridão. O haja luz de Deus nos libertou da nossa escuridão de conhecimento a respeito dele. É na criação que nós conseguimos perceber e observar com os nossos próprios olhos as maravilhas de Deus, tudo aquilo que ele fez por nós, por mim e por você. A Páscoa de Deus é percebida também quando o homem, ele desobedece às normas de Deus no jardim e Deus vai imolar um animal inocente para cobrir a vergonha do homem. Adão e Eva no jardim. A Páscoa de Deus é percebida na libertação do povo da escravidão no Egito. É percebida em outras vezes quando o povo esteve escravo em outros impérios, em outras oportunidades. Uma vez eu compartilhei com a nossa igreja um texto que eu gosto muito em Gênesis capítulo 22. Depois você pode olhar com mais atenção, mas esse texto vai relatar uma ordem que Deus dá para Abraão, para que ele imolasse e sacrificasse o seu próprio filho Isaque. E Abraão, ele vai a caminho de um lugar onde Deus o havia ordenado para sacrificar o próprio filho no Monte Moriá. E ele vai caminhando durante 3 dias com os seus servos, com as suas ferramentas e com o seu filho, talvez pensando, por que Deus está me ordenando sacrificar o filho da promessa? Mas ele não recua, ele não volta atrás e ele vai até o final da linha. E quando Abraão está pronto para amolar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho, diz o texto de Gênesis capítulo 22, que Deus provê a ele um cordeiro inocente. Um cordeiro inocente. Eu quero abrir e mostrar esse texto para os irmãos.
Olha só, Gênesis 22, versículo de número 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Então Deus provê para Abraão um carneiro que morreria no lugar do seu filho Isaque. Eu percebo Páscoa nessa provisão de Deus. A libertação de Isaque da sua morte. A libertação de Abraão poder sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa. E eu quero fazer também uma alusão do que Jesus fez por nós. Porque quando Jesus entra na minha e na sua história, quando Jesus sai do seu trono nos céus, nos lugares celestiais, entra na minha e na sua história, se humilhando, porque ele veio para nos servir, ele não veio para ser servido. Segundo o apóstolo Paulo, ele entra na minha e na sua história como servo, para lavar os nossos pés, e ele vai até aquela cruz, voluntariamente, como um cordeiro mudo, que Deus providenciou para Abraão. Jesus vai até a cruz, e lá ele é condenado como um dos principais, um dos piores criminosos daquela época, porque ele assume na sua própria carne, na sua própria vida, o meu e o seu pecado. E ele sente na sua própria carne as minhas e as suas dores. E lá naquela cruz, ele derrama o seu sangue. Lá naquela cruz, ele nos dá a oportunidade de sermos salvos, de sermos alcançados pela misericórdia de Deus, porque Deus nos alcançou pela sua graça, pelo seu amor, pela sua essência, que é sempre buscar o pecador, que é sempre ir em busca daquele que está perdido. Assim como aquela mulher da parábola que perdeu a sua moeda. Assim como o pastor que perdeu uma das suas ovelhas e foi atrás dela. Deus é aquele que nos ama a tal ponto de entregar o seu próprio filho, de enviar o seu próprio filho ao mundo para ser morto, no meu e no seu lugar. Mas a missão não acaba aí, irmãos. Porque no terceiro dia, no domingo de Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro inocente, ressuscitou e está à direita de Deus. O nosso Deus vive. E é isso que deve preencher o meu e o seu coração de esperança, de saber que a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Pessach, passagem, não é aquele dia que nós comemoramos, dando para os nossos parentes, para os nossos amigos, para a nossa namorada, seja para quem for, um chocolate, um bombom ou um ovo de Páscoa. Não. Mas nós celebramos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Como diz, eu falei isso na nossa outra live, nosso presidente gosta desse texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus, ele é livre. Livre do seu pecado, livre da morte eterna, livre da condenação eterna. E em Cristo Jesus, ele experimenta a verdadeira presença de Deus, a Páscoa de Deus. Aleluias por isso, irmãos. Aleluias, porque eu e você temos a oportunidade hoje de poder compartilhar, não somente com as nossas vidas e com aqueles que estão dentro das nossas casas, convivendo conosco nesse tempo de quarentena, que para uns está sendo tão difícil,
para outros um pouquinho menos difícil, mas também compartilhar com as pessoas aqui na internet. Compartilhar com elas a verdadeira Páscoa de Deus, que é em Cristo Jesus, que nos resgatou, que nos salvou, que veio ao nosso encontro, que morreu por nós e ressuscitou. Hoje nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós temos vida. E a verdadeira Páscoa é essa. Nós somos livres em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a palavra do Senhor esteja guardada no seu coração nesse momento que você está ouvindo essa live, que está nos assistindo também com a sua família. Que essa mensagem encontre um espaço glorioso no seu coração, que transforme a sua vida, a vida da sua família. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e para isso, eu quero pedir para que você possa colocar os seus pedidos de oração aqui, nos comentários. E aí, os nossos irmãos da nossa igreja vai me ajudar, a coletar os seus pedidos e nós vamos passar um momento agora orando, tá bom? Amém. Vamos orar, irmãos. Ô Rodrigo, você começa, eu quero ser o último, tá bom? Porque daí eu já encerro a nossa live de hoje, tá bom? Vamos orar, irmãos. Tá legal. Em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, neste momento, Pai, colocaremos a vida da Ana, Senhor Deus, ó Pai, nas Tuas mãos, que ela está em recuperação daquele acidente, do atropelamento, ó Pai, o Senhor guardou a vida dela. O Pai amado, esteja com ela sempre, ó Pai. Sim, meu Deus. Sabemos que o Senhor tem andado junto com ela, Senhor Deus, ó Pai. Sim, Jesus. Esteja juntamente com a sua família, que está dando apoio para ela, a Kelly, o Flávio, Senhor Deus, ó Pai. Esteja abençoando todos eles, ó Pai. A Maria também. A Melissa está com muita saudade dela, ó Pai. Ó Deus amado, que aquela casa ali da Kelly e do Flávio, Senhor Deus, ó Pai, possa resplandecer a Tua vida, Senhor Deus, ó Pai. Amém, Senhor. Que aquele lugar seja bênção, Senhor Deus, ó Pai, sempre, Senhor Deus, ó Pai, esteja com aquela família. Ó Pai amado, também esteja com as nossas igrejas, que hoje estão com as portas fechadas fisicamente, ó Pai. Sim, mas as igrejas têm demonstrado, Senhor Deus, ó Pai, essa live que está sendo ampliada para todos os lugares, que a sua palavra está sendo disseminada em vários lugares. Sim, ó Deus, Pai amado, que essa tecnologia, Senhor Deus, ó Pai, possa ser valorizada, Senhor Deus, ó Pai, que essas igrejas possam estar trabalhando nesse sentido, ó Pai, que também, Senhor Deus, ó Pai, possamos estar dando apoio para todas aquelas pessoas que estão precisando, ó Pai. Ó Deus amado, esteja com os membros da sua igreja, Senhor Deus, ó Pai, que possamos estar trabalhando bastante, Senhor Deus, ó Pai, que a gente, Senhor Deus, ó Pai, possa voltar logo para a Tua casa, Senhor Deus, ó Pai. Sim, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, e como filhos, ó Deus, nos chegamos à Tua presença, ó Pai, com as nossas orações, súplicas, e que Teu Espírito Santo, Senhor, interceda por nós e nos ajude, ó Pai. Senhor, colocamos a vida do irmão do Reginaldo nas Tuas mãos, ó Pai. O Senhor é um Deus que cura, que restabelece, ó Pai, a vida. O Senhor dá visão aos cegos, o coxo volta a andar, o surdo volta a ouvir, ó Pai. Nada é impossível para Ti, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, pequenos chegamos diante a Ti pedindo, ó Pai, que a Tua vontade possa se manifestar na vida do irmão dele, e que o Senhor possa, Pai, trazer a cura, Pai, à sua saúde, que o Senhor possa restabelecer, que o quadro negativo possa voltar a ter melhoras, ó Deus.
Derrame tua graça, teu querer na vida dele, ó Pai. Sim. Te pedimos pelo Mano, sobrinho da Raquel, vai passar por uma cirurgia. Que o Senhor prepare, ó Deus, os médicos, todo o ambiente, o prepare, Sim. dê calma ao seu coração, mas acima de tudo, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, conduza tudo, ó Deus, e que ele possa ver cada dia mais que o Senhor é Deus sobre a vida dele. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para pedir, Senhor, por nós, pelas nossas famílias, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando cada um de nós, Senhor. Senhor, não nos deixeis ficar acomodados, Pai. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, capacidade, inteligência, Senhor, sabedoria em Ti, para entender as informações que estão chegando, para ajudar as pessoas que buscam por informações através de nós, que nós, como os cristãos, possamos mostrar, Senhor, força, fé, que nós possamos ser luz, Senhor, nesse mundo, que as pessoas possam ver, Senhor, através de nós, Senhor, a paciência, a calma, a tranquilidade, Senhor, que nossa vida não é aqui, que nossa vida é contigo, que o que nos espera no céu, Senhor, é uma nova terra, é uma nova vida, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver, Senhor, que quão grande és Tu, Senhor, em nossa vida. Sim, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada um, Senhor, dos nossos familiares, Senhor, nos dando saúde, Senhor, nos dando conforto, Senhor, suprindo as nossas necessidades. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, na vida de outras pessoas também, que as pessoas possam nos achar em nós, Senhor, conforto, auxílio, que nós possamos ser usados neste momento, Senhor, para aquilo que o Senhor assim desejar, Pai. É assim que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, também gostaria de colocar, Pai, a vida das nossas autoridades, Senhor, que a cada dia tem que tomar decisões daquilo que está acontecendo agora, e sabemos quão é difícil, pois não há parâmetros de um outro acontecimento igual, Senhor. Sim, Pai. Então que o Senhor possa orientar esses governadores, prefeitos, Pai, nosso presidente, Senhor, e que eles também possam buscar a Ti, Pai, para que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles saibam orientar o seu povo, a sua nação, Senhor. Amém. E que eles possam ser uma referência para que nós possamos seguir e que o Senhor esteja orientando a vida deles, Senhor. Nós adoramos, Pai, pela vida deles. Damos graças, Pai, pois não há nada nesse mundo que impeça da sua palavra ser pregada. Sim, e nós Pai, louvamos o seu nome, por ter a oportunidade de estarmos aqui hoje, Pai, orando. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Jesus, obrigado. Tenho somente a clareza. Todo mundo eles entendam primeiro filhos de Deus e dê também a ele possa inovar. Por nossas vidas, eu posso nos guardar, posso ser prudente, e cumprir a lei de Deus, mas que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Eu peço a tua bênção pelos nossos enfermeiros, pelos médicos, pelos nossos líderes, ó Deus, misericórdia de nós, Deus, nos dá, Senhor, sabedoria para lidarmos nessa situação, Deus, mas nos dá autocontrole, Senhor, abençoa o nosso emocional, que possamos ficar bem, Deus, possamos aproveitar esse tempo de estar juntamente contigo, ó Deus, aos teus pés, ó Deus, ensina-nos, ó Deus,
a te servir melhor, a sermos melhores servos, ó Deus, que nesse tempo possamos aprender, Senhor, como é estar perto de Ti, Senhor, e que possamos fazer desse momento, Senhor, um momento que nos edifique, ó Deus, e supra todas as necessidades da nossa casa, Amém, Jesus. de todos os lares, Senhor, das nossas famílias, ó Deus, e em nome de Jesus que pedimos. Amém. Pai, eu quero colocar diante do Senhor também a família da Vivian e pedir oração. Nós não conhecemos a sua aflição, mas imaginamos o que ela deve estar passando. Amém. Porque por muitas vezes as tempestades também, Pai, nos encontram nas nossas famílias. E quando estamos dentro das tempestades, a nossa tendência é sempre olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor vai conosco durante a tempestade. Sim, E o Senhor vai conosco até o final também. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a família da Vivi que pediu oração. Amém. Sobre o coração dela também. Para que ela possa aprender a cada dia, nesses dias que estamos passando, a confiar cada passo no Senhor. Amém. A confiar cada detalhe da sua vida nas suas mãos, Pai. Amém. Para que a sua família seja abençoada, esteja confiante e com a esperança de que o Senhor está no cuidado deles. Sim. E o Senhor vai ao encontro deles nesse momento, Pai. Sim, meu Deus. Teus anjos, teu Santo Espírito, vá de encontro a essa família que carece do teu amor, do teu toque, da tua graça. Sim, Da mesma forma, eu quero pedir pelos idosos da nossa igreja, pelos nossos pais, pelos nossos avós, que estão também nesse momento ainda mais complicado do que nós, mas que a tua graça, a tua proteção esteja sobre cada um deles, Pai. Eu quero lembrar aqui das nossas irmãs Doró, a avó Rita, Dona Vilma, Cavique, de todos, Pai, que fazem parte da nossa comunidade e que não podem, Pai, de jeito nenhum estar expostos a esse vírus. Que o Senhor os proteja. Deus. Que o Senhor coloque as pessoas certas para cuidar deles. Amém. Com amor, com carinho, com atenção, para que a tua glória seja manifesta, Pai, nesses dias. Para que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia seja experimentada por todos nós nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor possa abençoar vocês, que o Senhor possa tranquilizar o coração de vocês. Voltou aí a imagem? Tinha desligado meu celular. Vocês ouviram a minha oração? Sim. Só do Igor que eu não escutei. Amém. Do Igor eu escutei falhando. Está um pouquinho falhado, né, o celular deles. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que proteja a todos vocês. Amém. Que nesses dias tão difíceis que a gente tem enfrentado, a palavra de Deus esteja guardada no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós teremos novamente um encontro aqui às 22 horas para estarmos orando juntos, todos, né, numa mesma fé, num só Senhor, como igreja, estarmos unidos, cada vez mais forte. Nesse momento que a gente está cada vez mais distante nesses dias, né, passando por esse momento aí, parece que a nossa igreja está cada vez mais unida, mais forte. E essas orações têm abençoado as nossas vidas, tenho certeza que tem abençoado a sua vida. Não se esqueça, eu tenho falado isso toda hora, mas curte aí, compartilha essa live para que você possa abençoar aquele que necessita e também nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho a cada vez mais pessoas através desse canal aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Vão em paz. Amém. Tchau, Deus, gente. o Pai, o Deus Filho, Amém. Deus Espírito Santo, Amém. com todos vós. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês.